Namaskar, bem-vindos de volta à nossa jornada de exploração das camadas profundas da psicologia do yoga. Hoje entraremos juntos no capítulo 8, Capacidade Cognitiva e Linguagem. Um capítulo extremamente estimulante para o pensamento extraído da obra do mestre Sri Shriyanamurti. O capítulo 8 é a chave mestra que esclarece e concretiza a teoria do capítulo 6. O mestre nos mostrará exatamente o mecanismo que a mente usa para transformar um estímulo de fora para dentro em uma percepção profunda de dentro para fora. E qual é o papel da linguagem nesse ciclo evolutivo? Vamos decifrar juntos esta jornada milagrosa. E primeira abordagem é de natureza puramente física, trazendo o processo de reflexão ao refração. Imagine-se diante de um grande paredão de rocha e gritando bem alto. O som atinge a rocha e recorreceia a volta como um eco. O paredão de rocha permanece completamente estático, passivos e não retém nem transformam nada dentro de sua própria estrutura. No entanto, a segunda abordagem é muito mais complexa. Este é verdadeiro cerne da capacidade cognitiva superior, que a filosofia do yoga chama de subjetivação do objeto. Vamos usar um exemplo muito próximo do cotidiano. Quando você fecha os olhos e pensa em um limão siliciano amarelo, é extremamente suculento. Imediatamente a sua glândula saliva é estimulada e secreta aquele gosto azedo na boca, não é? Claramente, não há nenhuma fatia real de limão sendo espremida na sua língua. O que está acontecendo é que a imagem, o conceito e as características do limão foram ativamente recebidos, dirigidos e assimilados pela sua mente, tornando-se parte de seu próprio mundo subjetivo interno. Quando subjetivamos um objeto, não sofremos mais passivamente o estímulo externo. A mente passa a desempenhar um papel ativo. Ela se expande, envolve o objeto finito externo. Traz esse objeto para o laboratório interno e transforma em patrimônio dos subjeitos interiores. A organização lógica do livro continua a se prova quando o mestre conecta esse mecanismo cognitivo com a história do desenvolvimento da linguagem. A linguagem evolui unicamente para servir à necessidade de subjetivação cada vez mais refinada do ser humano. Olhamos para a origem de uma palavra muito familiar, a palavra conhecimento, né? Ou knowledge, no inglês. No sânscrito, o conhecimento é chamado de Gyan.
Gian ou Gan. No entanto, no início do período védico, o período do Rig Veda, há cerca de 15.000 anos atrás, havia outras raízes usadas para indicar a percepção que era muito mais comum, a raiz vid, V-I-D. O que significa vid? Vid é entendimento que apenas resista a informação superficial, sendo puramente uma recepção de fora para dentro. Quando os antigos arianos olham para uma árvore ou uma montanha, eles apenas registravam a sua existência física. Isso era vid. Mas a história mostra que os arianos eram povo que migrava por milhares de quilômetros. Eles se deslocavam constantemente, entrando em contato com novas tribos, ambientes geográficos severos e culturas complexas. Quando a vida traz tantos desafios, a mente é forçada a refletir mais profundamente, surgindo a necessidade de expressar nuances de conhecimento mais sutis. Nesse momento, a raiz rústica vid não tinha mais força para carregar o peso do significado. Eles precisavam de um impulso de dentro para fora, palavras que expressassem a lucidez da essência após assimilar o objeto. E foi assim que a palavra Gyan nasceu e substituiu completamente o termo vid. O maravilhoso é que essa raiz sânscrito Gyan, através de milhares de anos de evolução linguística, transforma-se em senões ou queno no latim antigo e finalmente torna-se palavras no inglês moderno de hoje. A letra K em no, embora tenha de tornado uma letra muda para pronunciar e fóssil linguístico de prova. A linguagem humana evolui quando a capacidade cognitiva muda do registro superfícies de fora para dentro para a compreensão da essência a partir de dentro para fora, né? E para tornar essa ciência ainda mais viva, o mestre traz exemplos comparativos muito diretos sobre como o ambiente força a capacidade cognitiva e evoluir. O primeiro exemplo é sobre os macacos. Se os macacos vivem nas profundezas, na floresta selvagem, onde a vida é repetitiva e com poucos desafios, eles apenas percebem o mundo ao nível do reflexo biológico simples. Portanto, o vocabulário dele, o som de alerta, é muito limitado. Por entanto, os macacos vivem perto de seres humanos, onde há uma entidade com uma mente altamente desenvolvida, são forçados a entrar em duelo mental diário para conseguir comida, evitar perigos e interagir. A pressão desse ambiente complexo forçou a mente desses macacos a operar sob o mecanismo de subjetivação, aprendendo de forma ativa.
é resultado e que o vocabulário de expressão dos macacos próximos aos humanos é muito mais rico do que dos macacos da floresta profunda. Claro, né? Isso também explica a diferença entre as comunidades humanas. Bem interessante. O ambiente geográfico específico também molda essa capacidade de subjetivação. Na região de rios e mares, como o Bengala, na Índia, a vida da população está intimamente ligada aos produtos da pesca. Portanto, a língua bengali há inúmeras palavras detalhadas para distinguir cada estado, tamanho ao tipo de camarões e peixes. Até para a palavra tubarão, o bengali possui 3 palavras diferentes para descrever com precisão cada espécie e o seu nível de perigo. Enquanto isso, na região árida no norte da Índia, a língua inglesa usa-se apenas uma única palavra geral, o shark, né? Tubarão shark, porque historicamente eles não tinham a necessidade de interagir tão profundamente com esse objeto. Mais uma vez, vemos a coerência. O ambiente cria desafios, forças o ser humano a abordar a realidade pelo caminho da subjetivação do objeto. A partir daí, expande-se o vocabulário para expressar o conhecimento interno de fora para de dentro para fora. O consistência sistema do livro atinge o ápice quando o mestre classifica os 2 grandes sistemas filosóficos da humanidade com base exatamente nesses 2 métodos de percepção e processamento mental. Primeira escola é Jnana Marga, o caminho do conhecimento, comumente associada à tradição Shaiva. Os que seguem esse caminho sempre questionam a realidade de forma radical. O que é isso? Como funciona? Qual é sua origem? Por que devo fazer isso? E qual o objetivo final? Eles usam a razão como uma espada afiada para dissecar todos os fenômenos materiais externos, trazendo-os para o filtro da mente a fim de compreendê-los na essência. Esse é um processo ativamente intelectual que vai de fora para dentro, refinando o intelecto para quebrar a escuridão e a ilusão. E graças a essas mentes que questionamento saudável, que o conhecimento e a ciência da humanidade progridem constantemente. E a segunda escola é Brahpati Marga, o caminho da rendição ou da devoção, ligada à tradição Vaisnava. A visão deles é Brahpativada. Tudo no mundo, desde o movimento das galáxias até a balança de uma folha de grama, é organizado e guiado pela vontade cósmica. Eles escolhem abandonar o pequeno ego para se renderem completamente à entidade suprema. Então,
qual caminho é o ideal para nós? O conhecimento, Gyan ou a rendição, Brapati? A resposta iluminadora na psicologia de yoga é: nós precisamos de ambos, mas seguindo uma ordem evolutiva e científica. No estágio início da jornada, somos obrigados a seguir o caminho do conhecimento. Você deve questionar continuamente, afiar sua capacidade cognitiva e subjetiva o mundo para limpar a mente e quebrar a ignorância. Não podemos evoluir de verdade de apenas fecharmos os olhos e acreditarmos em tudo de forma cega e passiva. No entanto, quando o seu conhecimento amadurecer, quando o intelecto passou por todas as perguntas possíveis e tocou o limite do mundo finito, nesse exato momento da escola de Brapati, a rendição aparecerá como uma flor de desabrocha naturalmente. Lembram-se bem, a rendição genuína não é da rendição de quem tem falta de entendimento ou preguiça mental. Você só conseguir se render completamente quando não houver mais nenhuma pergunta ou dúvida dividindo o seu ser por dentro. Enquanto ainda houver dúvidas, tenha a coragem de buscar as respostas. Quando o ciclo cognitivo se completa e o finito externo é totalmente subjetivado para o interior, a mente realiza automaticamente o grande salto de dentro para fora, projetando todo o seu ser para se fundir no oceano infinito da consciência suprema, a consciência cósmica. Esse é o destino final e a promessa da psicologia de yoga. Muito obrigado por ouvirem a partilha de hoje. Namaskar. Baba Namo Kevala, 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 Baba Nam Kevala, Baba Nam Kevala, Baba Nam